Olá, neste tópico falaremos sobre o conversor CPIC não isolado. Assim como os conversores buck-boost e buck-boost são variações topológicas entre si, o conversor Chuk admite a obtenção de estruturas com características distintas a partir do reposicionamento dos elementos do estágio de potência. Porém, isso deve ser realizado observando-se as leis básicas de circuitos elétricos e magnéticos, de tal forma que se possa obter estruturas que efetivamente funcionem. Uma dessas estruturas é o conversor CPIC, a sigla significa Single-Ended Primary Inductance Converter, que significa conversor com uma única indutância do lado primário. Por que essa estrutura tem esse nome? Bom, esse conversor foi proposto em 1977, logo após a publicação do conversor Chuk pelo Slobodan Chuk, seu criador, e foi proposto em termos de uma estrutura isolada, sendo que nesse slide apresenta-se a figura do conversor resultante, empregando-se ali o transformador com relação de espiras N1 para N2. Esse transformador pode ser substituído por um indutor e, dessa forma, tem-se a estrutura não isolada, que é justamente o conversor que estudaremos nesse tópico. No slide também temos o endereço na internet onde é possível encontrar a publicação original do conversor CPIC. Observando o circuito que representa o conversor Chuk, constata-se que a topologia também emprega o capacitor de acoplamento, responsável por interligar os estágios de entrada e de saída. O estágio de entrada, se observarmos atentamente, consiste em um conversor boost composto pela fonte de alimentação VI, pelo indutor de filtro L1 e pelo interruptor S. Por outro lado, o estágio de saída consiste em um conversor buck-boost composto pelo indutor L2, o diodo D, o capacitor de filtro de saída C2 e a carga resistiva. Isso faz com que o conversor possua uma corrente de entrada contínua e a corrente entregue ao estágio de saída é descontínua, porque não temos o indutor conectado em série com o estágio de saída composto pela associação em paralelo de C2 e da carga. O princípio de funcionamento do conversor Chuk é bastante simples e reside na operação complementar do interruptor e do diodo. No primeiro estágio, o interruptor é comandado a conduzir. Dessa forma, fica aplicada uma tensão VI ao indutor L1, sendo que a corrente nesse elemento cresce linearmente. Por sua vez, o capacitor C1 se descarrega, fornecendo energia para o indutor L2, sendo que a corrente nesse elemento também cresce linearmente. Constata-se que, pelo interruptor, circula a soma das correntes nos indutores L1 e L2. E, ao mesmo tempo, apenas o capacitor C2 é responsável por fornecer a energia para a carga e a corrente entregue ao estágio de saída é descontínua, uma vez que o diodo permanece bloqueado nessa etapa. Nesse estágio, com o bloqueio do interruptor, a tensão nos terminais do indutor L1 se inverte e esse elemento se descarrega, fornecendo energia para o capacitor C1. Naturalmente, a corrente em L1 decresce linearmente. De forma semelhante, a tensão nos terminais do indutor L2 se inverte, de tal modo que o indutor se descarrega, fornecendo energia para o estágio de saída. De forma semelhante ao primeiro estágio, para o interruptor, nesse estágio, o diodo em condução está submetido a esforços de tensão que correspondem à soma das correntes nos indutores L1 e L2. O conversor CPIC é bastante semelhante ao conversor Chuk, sendo que também a fonte de alimentação, o interruptor e a carga encontram-se conectados a um nó comum de referência. Não há necessidade do uso de circuitos de comando isolado, dessa forma. A corrente
de entrada é contínua e a corrente entregue ao estágio de saída é descontínua, de forma diferente do conversor Chuk, e também não é possível obter amplas taxas de conversão, seja em modo abaixador ou em modo elevador. Para essa finalidade, há necessidade de associação de técnicas próprias visando aumentar a taxa de conversão dessa estrutura. No conversor CPIC, diferente do conversor Chuk, a tensão de saída possui mesma polaridade da tensão de entrada. Dessa forma, o conversor CPIC possui característica de fonte de corrente na entrada e fonte de tensão na saída. Apesar de aparentemente o conversor Chuk apresentar mais vantagens, principalmente porque a corrente entregue ao estágio de saída é contínua, encontra-se na literatura um número de publicações muito maior referente a estruturas do tipo CPIC. Provavelmente porque em 1977 o conversor Chuk foi patenteado por Middlebrook e Chuk e dessa forma seu uso ficou restrito durante alguns anos até o momento em que a patente expirou. Uma vez analisadas as etapas de funcionamento, vamos observar agora as formas de onda teóricas que são necessárias para a realização da análise matemática da estrutura. Na primeira etapa, com o interruptor conduzindo, fica aplicada a tensão de entrada ao indutor L1. Dessa forma, aplicando-se a equação que define o comportamento da tensão em um indutor, é possível encontrar a ondulação pico a pico da corrente no indutor L1, por meio da expressão bastante simples, mostrada no slide, que é semelhante àquela obtida para o conversor Chuk. Na segunda etapa, a tensão no indutor L1 é igual à tensão de entrada menos a tensão no capacitor C1 menos a tensão de saída. Dessa forma, também é possível obter a ondulação da tensão em função desses parâmetros e, nesse caso, vamos manter a representação em função da tensão do capacitor C1, que será determinada posteriormente a partir do balanço volt-segundo. Na primeira etapa de funcionamento, o capacitor C1 se descarrega, fornecendo energia para o indutor L2. Logo, a tensão no indutor L2 é igual à tensão média no capacitor C1, sendo fácil determinar a expressão para o cálculo da ondulação de corrente pico a pico. Na segunda etapa, ocorre a descarga do indutor L2, sendo que a tensão aplicada a esse elemento é igual à tensão de saída. E assim também obtém-se uma segunda expressão para o cálculo da ondulação da corrente pico a pico em L2. Em regime permanente, sabe-se que a tensão média no indutor é igual a zero e, dessa forma, aplicando-se o princípio do balanço volt-segundo aos indutores L1 e L2, é possível obter duas expressões que permitem calcular o valor da tensão média no capacitor C1. Igualando-se essas duas expressões e manipulando-as adequadamente, é possível obter a equação que define o ganho estático do conversor CPIC, que é exatamente igual ao ganho estático do conversor buck-boost e também do conversor Chuk. Para razões cíclicas inferiores a meio, o conversor CPIC funciona em modo abaixador. Para uma razão cíclica igual a meio, a tensão de saída é igual à tensão de entrada. E para uma razão cíclica maior que meio, o conversor CPIC opera em modo elevador. Deve-se ressaltar que essas condições são válidas para um conversor ideal. Manipulando-se as equações anteriores, é fácil demonstrar que as indutâncias de filtro podem ser determinadas a partir de parâmetros conhecidos do circuito, a saber, a razão cíclica, a tensão de entrada, a frequência de comutação e a ondulação de corrente pico a pico desejada. Naturalmente, a indutância de filtro é inversamente proporcional tanto à frequência de comutação quanto à ondulação de corrente
desejada. Além disso, na primeira etapa, tanto o capacitor C1 quanto o capacitor C2 se descarregam, sendo que por esses elementos circula a corrente média de carga. Deve-se ressaltar que na primeira etapa, o capacitor C1 se descarrega fornecendo energia para o indutor L2 e a corrente média nesse elemento é igual à corrente média de carga. Por sua vez, apenas o capacitor C2 fornece energia para a carga resistiva. Dessa forma, empregando-se a expressão que define o comportamento da corrente em um capacitor, também é fácil obter as equações que permitem calcular as capacitâncias de filtro. Vamos agora determinar as expressões que permitem calcular os esforços de corrente e tensão nos semicondutores, sendo para isso necessário analisar as formas de onda e também as etapas de funcionamento. Constata-se a partir dessa análise que tanto no interruptor quanto no diodo circula uma corrente que é igual à soma das correntes instantâneas nos indutores L1 e L2. Então, isso implicará um aumento dos esforços de corrente, assim como constatamos na análise do conversor buck-boost e também do conversor Chuk. Na primeira etapa, o interruptor S está conduzindo e a soma das correntes nos indutores L1 e L2 circula por esse elemento. Conhecendo-se dois pontos que definem a reta, é possível obter as expressões instantâneas que definem as correntes nos indutores L1 e L2 na primeira etapa de funcionamento. E assim, aplicando-se a definição de valor médio e de valor eficaz, é possível obter as expressões que definem os esforços de corrente no interruptor controlado. Além disso, para pequenas ondulações da corrente pico a pico nos indutores, pode-se considerar que essa ondulação é nula na expressão da corrente eficaz e simplificá-la da forma que está mostrado. Analisando-se o circuito da segunda etapa de funcionamento do conversor CPIC, constata-se que o interruptor permanece bloqueado e submetido a uma soma de tensões igual à tensão de entrada e a tensão no indutor L1. Dessa forma, isso resulta em esforços de tensão que são exatamente iguais àqueles aplicados aos interruptores dos conversores buck-boost e Chuk. É uma desvantagem, então, em relação aos conversores buck e boost. Para determinar os esforços de corrente no diodo, deve-se considerar a segunda etapa de funcionamento e, a partir da análise das formas de onda, é fácil determinar as equações instantâneas que definem as correntes nos indutores L1 e L2. Sabe-se que na segunda etapa de funcionamento circula pelo diodo a soma das correntes nos indutores L1 e L2 e dessa forma, aplicando-se as definições de valor médio e de valor eficaz a essas grandezas, é possível calcular os esforços de corrente no diodo do conversor CPIC. Além disso, para pequenas ondulações de corrente no indutor, pode-se simplificar também a expressão que permite calcular a corrente eficaz nesse elemento. Analisando-se a primeira etapa de funcionamento, constata-se que o interruptor está conduzindo ao passo que o diodo está bloqueado. Então, analisando-se a malha composta pelo diodo, pelo capacitor C2 e pelo indutor L2, pode-se inferir que a tensão de bloqueio entre anodo e catodo aplicada ao diodo é igual à soma das tensões de entrada e de saída, sendo esse o mesmo resultado obtido para os conversores buck-boost e Chuk. Além disso, pode-se calcular a resistência que define a potência da carga por meio da expressão bastante conhecida. Tensão eficaz ao quadrado dividido pela resistência. Porém, deve-se ressaltar que
nesse caso do conversor CCCC, o capacitor de saída é grande o suficiente, de tal forma que a parcela correspondente à componente alternada pode ser desprezada, sendo que então o valor médio é igual ao valor eficaz. Portanto, a resistência de carga é igual à tensão média de saída elevado ao quadrado dividido pela potência da carga. Nos conversores Buck Boost e Buck Boost, o modo de condução descontínua é caracterizado pelo fato da corrente no indutor de filtro se anular ao longo do período de comutação. Porém, no caso dos conversores Chuk, CPIC e também no conversor Zeta, que abordaremos em outro vídeo, o modo de condução descontínua é caracterizado por uma etapa na qual as correntes nos indutores são iguais em módulo, mas possuem sentidos opostos. Dessa forma, na terceira etapa de funcionamento, as correntes nos indutores L1 e L2 somadas resultam em uma corrente nula. E, de forma geral, o modo de condução descontínuo é caracterizado pela descarga completa dos indutores e bloqueio do diodo no final da segunda etapa. Considerando essas condições, vamos analisar agora a operação do conversor CPIC no modo de condução descontínua. Então, na primeira etapa, uma tensão igual à tensão de entrada fica aplicada ao indutor L1, a corrente nesse elemento cresce linearmente até um valor máximo, ao passo que o capacitor C1 se descarrega, fornecendo energia ao indutor L2. Pelo interruptor, circula a soma das correntes dos indutores L1 e L2. E o capacitor C2 carrega, fornecendo energia para a carga. Na segunda etapa, o interruptor é bloqueado e a polaridade das tensões nos indutores se inverte. O indutor L1, então, se descarrega, fornecendo energia para o capacitor C1 para o estágio de saída, e o indutor L2 também se descarrega, fornecendo energia para o estágio de saída por meio do diodo. Essa etapa persiste até que os indutores se descarreguem completamente e, dessa forma, o diodo seja bloqueado ao final da etapa. Essa etapa se caracteriza pela livre circulação da corrente nos indutores, sendo que as correntes nos indutores L1 e L2 são iguais em módulo e possuem sentidos opostos. Dessa forma, o capacitor C2 fornece energia para a carga. Isso persiste até que o interruptor S seja comandado a conduzir, dando início a um novo ciclo de comutação. Essas, então, são as formas de onda que definem a operação do conversor CPIC no modo de condução descontínua. Constata-se que, de forma genérica, na terceira etapa de funcionamento, as correntes nos indutores L1 e L2 permanecem constantes, sendo que a soma dessas duas correntes, da forma que está mostrada no slide, representa um patamar nulo na terceira etapa de operação, caracterizando então o bloqueio do diodo e a operação no modo de condução descontínua. Além disso, constata-se que a corrente no interruptor e no diodo cresce de 0 até um determinado valor máximo, sendo que isso caracteriza elevados valores de pico de corrente e, consequentemente, elevados esforços de corrente nos elementos semicondutores. Essa, então, é uma desvantagem da operação de conversores CCCC em modo de condução descontínua, visto que, nesse caso, o rendimento pode ser afetado principalmente para potências maiores. A partir da equação que define o comportamento da corrente em um indutor, é possível facilmente obter as expressões que definem as ondulações de corrente pico a pico nos dois indutores, tanto na primeira quanto na segunda etapa de funcionamento do modo de condução descontínua. Além disso, pela análise das etapas e das formas de onda, pode-se obter o valor da tensão aplicada ao indutor, em cada caso,
e, dessa forma, aplicando-se o princípio do balanço volt-segundo, tanto ao indutor L1 quanto ao indutor L2, é possível obter as expressões mostradas. Devemos ressaltar que TD é o parâmetro que representa o tempo de descarga dos indutores na segunda etapa de funcionamento. Substituindo-se o tempo de descarga na equação que define a tensão média no capacitor C1, determina-se esse valor como sendo igual à tensão de entrada. Além disso, substituindo-se essa igualdade na equação que define a tensão média em C1, é possível determinar o ganho estático do conversor CPIC em modo de condução descontínua, que por sua vez depende da razão cíclica, do período de comutação e do tempo de descarga. Além disso, pela análise das formas de onda e aplicando-se o princípio da equação da reta, pode-se determinar as expressões instantâneas para as correntes nos dois indutores para as três etapas de funcionamento, conforme está mostrado. Pela análise das etapas de funcionamento, é possível inferir que as correntes médias nos indutores L1 e L2 são iguais à corrente média de entrada e à corrente média de saída, respectivamente. Assim, resolvendo-se as integrais que permitem calcular o valor da corrente média nesses indutores, chega-se a duas expressões representadas em função de parâmetros do circuito. Além disso, sabe-se que a ondulação pico a pico da corrente no indutor é igual ao valor máximo menos o valor mínimo. Assim, pode-se representar o valor da corrente máxima em cada um desses indutores a partir da equação que foi mostrada anteriormente para a ondulação pico a pico, resultando nas duas expressões mostradas na parte inferior do slide. Assim, pode-se substituir as duas equações anteriormente deduzidas nas expressões que definem as correntes médias nos indutores, obtidas, por sua vez, a partir das integrais mostradas no slide anterior. Dessa forma, é possível representar o valor mínimo da corrente no indutor L1 e da corrente no indutor L2. Lembramos ainda que, na terceira etapa de livre circulação, os dois indutores possuem correntes que são iguais em módulo, porém possuem sentidos opostos. Então, nessa igualdade, sabe-se que a corrente mínima no indutor L1 é igual a menos a corrente mínima no indutor L2. E por meio da manipulação de expressões anteriormente obtidas, é possível finalmente deduzir o ganho estático do conversor CPIC em modo de condução descontínua, sendo essa expressão idêntica àquela obtida para o conversor Chuk. E também é uma expressão semelhante àquela obtida para o conversor buck-boost. Porém, deve-se ressaltar que, ao contrário do conversor buck-boost, a indutância equivalente correspondente à associação em paralelo dos indutores L1 e L2 é que define o modo de condução contínua. E, da mesma forma que todos os outros conversores mostrados anteriormente, a passagem do modo de condução contínua para descontínua dependerá de uma combinação de valores envolvendo a tensão de entrada, a indutância de filtro, equivalente nesse caso, a frequência de comutação e a corrente na carga. Tem-se então que o tempo de descarga dos indutores pode ser calculado em função de parâmetros conhecidos e, dessa forma, é possível representar a característica de saída do conversor CPIC, que é idêntica à característica de saída do conversor Chuk. À esquerda, temos o ganho constante, sendo que o conversor opera no modo de condução contínua, ou seja, a combinação daqueles quatro parâmetros associados ao eixo X do gráfico, ou seja, indutância equivalente, corrente de carga, frequência de comutação e tensão de entrada, não leva à variação do ganho estático.
Por sua vez, à direita da linha pontilhada, tem-se a variação do ganho de acordo com esse parâmetro e assim a operação no modo de condução descontínua. E a linha tracejada representa a fronteira entre esses dois modos, sendo esse o denominado modo de condução crítica. A operação em modo de condução crítica corresponde a um caso particular do modo de condução descontínua, sendo que a corrente no indutor se anula exatamente ao final da segunda etapa de funcionamento. Nesse caso, tem-se que a soma das correntes dos dois indutores se torna nula ao final do período de comutação, caracterizando a descarga completa desses dois indutores. Assim, sabe-se que a ondulação de corrente pico a pico no indutor L1 é 2 vezes a corrente média de entrada e a ondulação de corrente pico a pico no indutor L2 é igual a 2 vezes a corrente média de saída. Devemos lembrar que as correntes médias nos indutores L1 e L2 são iguais às correntes de entrada e de saída médias, respectivamente. Assim, por meio das expressões anteriores que definem a ondulação de corrente pico a pico, é possível determinar os valores críticos para as indutâncias L1 e L2, que por sua vez estão associadas em paralelo e definem a operação do conversor no modo de condução crítica, resultando então na equação mostrada no slide. Assim como para os demais conversores CCCC clássicos, as expressões que permitem o cálculo das capacitâncias de filtro são diferentes nos modos de condução contínua e descontínua. Então, para obter essas expressões é necessário analisar tanto as etapas de funcionamento quanto as formas de onda. No caso do capacitor C1 de acoplamento do conversor CPIC, constata-se que esse elemento se descarrega segundo a corrente que circula no indutor L2 na primeira etapa. Isso vai acontecer entre o instante em que a corrente é nula e o valor é máximo, correspondendo então aos intervalos de tempo associados a T1 e T1 mostrados no slide. Pode-se obter o intervalo T1 a partir da equação da reta no indutor L2, que foi determinada anteriormente, e assim, aplicando-se a definição da corrente que circula em um capacitor, é possível obter a expressão que permite calcular a capacitância de filtro C1. Por sua vez, o capacitor C2 se carregará na segunda etapa de funcionamento, segundo a soma das correntes nos indutores L1 e L2. Anteriormente, as expressões instantâneas para as correntes nos indutores L1 e L2 da segunda etapa foram determinadas e assim pode-se empregar a equação que define o comportamento da corrente em um capacitor para obter então a expressão que permite o cálculo da capacitância C2, resultando na expressão mostrada. Assim como no conversor Chuk, circula tanto no interruptor controlado quanto no diodo a soma das correntes nos indutores L1 e L2. Dessa forma, os esforços de corrente serão proporcionais a esses valores de corrente nos indutores, ou seja, corrente média de entrada no caso do indutor L1 e corrente média de saída no caso do indutor L2. Além disso, para analisar os esforços de tensão aos quais os semicondutores ficam submetidos, devemos analisar as etapas de operação e também as formas de onda associadas a esses elementos. As expressões associadas às correntes nos indutores L1 e L2 na primeira etapa de funcionamento foram determinadas anteriormente e dessa forma, aplicando-se os conceitos de valor médio e valor eficaz, é possível calcular os esforços de corrente no interruptor controlado. Além disso, deve-se ressaltar que para qualquer semicondutor, o esforço de tensão corresponde ao máximo valor instantâneo ao qual esse elemento estará submetido quando bloqueado. Então, no caso do interruptor controlado, que fica bloqueado
tanto na segunda quanto na terceira etapa de funcionamento, o máximo valor da tensão aplicada a seus terminais corresponde à soma das tensões de entrada e da tensão no indutor L1, que por sua vez correspondem à soma das tensões de entrada e de saída. De forma semelhante, é necessário determinar as expressões instantâneas para as correntes nos dois indutores, para a segunda etapa de funcionamento, e aplicar os conceitos de valor médio e valor eficaz, chegando-se assim a expressões que permitem determinar os esforços de corrente no diodo. E também, de forma semelhante, o diodo permanece bloqueado durante a primeira e a terceira etapa de funcionamento. O pior caso corresponde à primeira etapa de funcionamento, sendo que o diodo fica submetido a uma tensão de bloqueio correspondente à soma das tensões médias de entrada e de saída.